Vamos lá, então. Como vocês já puderam ver aqui na tela inicial, nosso tema de hoje ele é o pedir e vos será dado. É um tema que eu acredito que é um tema que abrange a nossa vida como um todo, né? Desde o início da nossa vida até o final. A gente está sempre olhando para Deus e olhando para as figuras de Jesus e de Deus, sempre com essa perspectiva, né, de pedido, enfim. E aqui a gente vai trazer algumas interpretações, algumas perspectivas. Esse trecho que a gente vai ler, ele está em Mateus e está em Lucas, no capítulo 7, em Lucas, no capítulo 11. A gente vai explorar, como sempre, mais a perspectiva de Mateus, tá? Então, para a gente iniciar, vamos fazer a nossa prece, pedindo ao nosso Mestre Jesus que possa nos iluminar os pensamentos, iluminar os nossos corações, a fim de que possamos acolher as boas reflexões que faremos, com a mente um pouco mais liberta das questões materiais, que possamos conseguir uma interpretação mais clara, a fim de melhorar os nossos comportamentos, a fim de melhorar os nossos pensamentos, a nossa forma de nos relacionarmos contigo, Pai, e também com os nossos irmãos e com a vida como um todo. Obrigado, que assim seja, Pai. E, como sempre, para a gente aclimatar o nosso coração, depois da oração, vou trazer uma poesia do Valdo Lima, que está lá no livro Sermão da Montanha, que está conectado com este tema. E ele intitula a poesia como Do Pedir, do Buscar e do Bater. Jesus incita a prece os seguidores, já quase no final do seu sermão, falando-lhes de pedras e de pão, e em trocas singulares de valores. De certo, o mestre contemplava as flores, em promessas de luz e de doação, e abrindo o seu augusto coração, nos deu este preceito de primores. O homem deverá sempre tentar fazer ao outro, o próximo, o irmão, tudo o que para si o desejar. Mas disse ao começar a pregação, bater, pedir, orar, depois buscar, é a parte que nos toca da lição. Então já dá para ter uma ideia aqui, Jesus, ao proferir essa perícope, essa assertiva, ele está ali falando naquele momento do Sermão da Montanha, que também ele fala sobre, ele apresenta o Pai Nosso, enfim, e aí ele dá essa instrução que os evangelistas escreveram da seguinte forma. Mateus, ele coloca assim, pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e será aberto para vós, pois todo aquele que pede recebe, e aquele que busca encontra, e ao que bate será aberto. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, o seu filho, lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Portanto, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedem. Aqui já dá. E o mais interessante é que, se a gente olhar o primeiro trecho, a gente muitas vezes fica prestando atenção muito nessa questão do Pai. A gente pode ter várias interpretações, obviamente, né? Aqui a gente não quer encerrar de forma alguma nenhuma interpretação. Mas uma coisa que nos chama muito a atenção é bem no início, em que, inclusive, que é como finaliza o poema ali, é como inicia a perícope, que é esse trecho, onde ele coloca pedir e vos será dado. Então, o primeiro verbo é pedir, e o segundo verbo é buscai.
Então, tu pede para se preparar, ou seja, esse processo de oração, tu busca, e depois tu vai buscar e tu vai bater, ou seja, são 3 verbos, são 3 posicionamentos da alma, são 3 formas de nos relacionarmos com a divindade, que a gente vai explorar um pouquinho mais, mas que tem sempre, nesse movimento de relação com o Pai, a nossa ação envolvida. E aqui a gente já começa, antes mesmo de trazer as outras interpretações que a gente vai ver, inclusive do Emmanuel, a gente já coloca Jesus já nos coloca direto na ação, que é a própria característica do Evangelho, que é a vida do Cristo, é ação o tempo todo. Então, esse é uma expressão, para mim, essa primeira frase, esses 2 primeiros versículos, são um exemplo da vida do Cristo, né? O tempo todo o Cristo também estava orando, né? Ele subia ao horto, subia ao monte, ficava a sós para fazer a oração e nos pedia para que fôssemos para o quarto íntimo do nosso ser para fazer a nossa oração. Ele buscava, ele ia atrás daqueles que precisavam de ajuda e batia à porta daqueles em que ele procurava e, obviamente, as portas de Deus para que ele pudesse receber a dádiva de ser este médium de Deus, como diz o Chico, né? E poder trazer essas dádivas. E como exemplo e modelo e guia, como o Espiritismo nos mostra, que é o nosso governador do planeta, Jesus, ele nos dá esse exemplo. Então, é o primeiro aspecto que eu queria trazer de atenção a essas palavras. E elas estão sublinhadas aqui porque a gente vai explorar dentro do contexto, para depois, como a gente sempre faz, e depois entrar nas interpretações. Já com essa perspectiva, vamos olhar para os objetos utilizados por Jesus para contextualizar a relação com este pedido. Então, o primeiro elemento é a pedra. E aqui, num primeiro momento, a gente olha a pedra. Pedra é pedra, né? Mas sempre dentro de um contexto social, cultural, né? Temporal, sempre tem alguns significados. E aqui a pedra, aqui eu estou buscando sempre no dicionário de Douglas, que é um dicionário bíblico. Ele diz assim que são as principais palavras bíblicas, elas vêm do hebraico, né? E nesse caso é even e do grego litos e acrogoniaios, que é pedra de esquina. A palavra comum, pedra, é usada na Bíblia para referir-se a várias coisas. As pedras pequenas se transformam numa arma conveniente, aí tem as referências aqui dos Salmos, dos Números e assim por diante, sendo um meio de ataque e até mesmo execução, serviam como medidas práticas de peso e, quando afiadas, eram usadas como facas. As pedras maiores eram usadas para cobrir poços, para fechar a entrada de cavernas e dos túmulos, ou para servirem de marco limítrofes, ou como memorial, e como uma coluna ou altar que tivesse associações especificamente religiosas. Naturalmente, que essas pedras eram também usadas em construções. Examina aqui Lambert, que é um dos escritores, examina a associação entre as pedras e as pessoas e o ensinamento do Cristo. Então, ele também faz uma associação a nós quando ficamos estagnados, né, como a pedra. Mas aqui, neste contexto, ele quer trazer que quando a gente pede ao Pai, a pedra é um elemento que ele não quer nos dar, mas a gente pode criar essas pedras nos nossos caminhos, né? A serpente. A capacidade de certas serpentes, aí no contexto bíblico, de injetarem veneno mortífero ao morderem ou atacarem, aparece em Gênesis e assim por diante, implicitamente, faz parte, em Mateus também, faz parte de muitas símiles bíblicas. Então, sempre essa relação da maldade ou mesmo daquilo que não é para o bem, ou seja, aquilo que quer ou quer provocar um ataque a alguém ou levar algo venenoso a alguém, sempre parecia
com a serpente, muito pela característica dela, né? Então, Jesus nunca teve a pretensão, pelas nossas interpretações, querer demonizar um animal, né? Porque ele tem o seu valor em todo o ecossistema biológico, mas é sempre utilizado como uma metáfora. Então, a serpente, como ela está sempre rastejando no chão, e o chão sempre foi um símbolo de ligação com a terra, com as coisas materiais, e também pela a rapidez com que ela ataca quem, ao mínimo comportamento de ao mínima expressão de movimento, ela ataca. Então, eles já conectaram desde cedo, muito antes de Jesus, a serpente tinha essa característica de alguém conectado à materialidade, conectado à vingança, né, ou à maldade mesmo, propriamente dita. Mas o ser biológico, o bichinho lá, não tem nada a ver com essa simbologia, e sim para a gente poder emprestar a essa perspectiva psicológica e a gente tentar entender aqui as expressões que o Cristo e as explicações que o Cristo trazia. O peixe e o pão eram ingredientes básicos da alimentação cotidiana, então parte integrante da dieta da maioria desses ouvintes de Jesus, e não representam a delicada cozinha do rico, como o Kinner costuma colocar. E aqui, mais uma vez, para trazer os elementos simples que Jesus utilizava para trazer ensinamentos extremamente profundos, né? Então, como primeiro ele traz essa comparação de algo que não é bom, né, que Deus não daria, para aquilo que realmente alimenta a alma. Então, aqui o que tem que ficar é o que nós buscamos que nos alimenta e que Deus nos provê. Isso é importante a gente olhar por essa perspectiva quando a gente olha para o peixe e para o pão. Buscar o espírito dessa letra, né, dessas palavras. Então, essas palavras são muito simples, mas carregadas de muitos significados. E aqui a gente vai dar uma olhada nessa perspectiva da pedra dentro do contexto da frase como um todo, né? Ou seja, dos versículos como um todos. Então, ele diz assim, o que ele interpreta assim, que Jesus adapta aqui um argumento judaico padrão, chamado Kal Vachomer, que é uma linha de argumentação que corre do menor para o maior, ou seja, se é verdadeiro o menor, quão mais verdadeiro não será o maior. Então, aqui é importante esse trecho para mostrar o quanto Jesus utilizava de uma didática muito comum de todos os judeus, de uma prática, né, judaica de ensinamento. Então, se uma coisa menor, que é uma pedra, né, ou seja, Deus não vai dar quanto mais quem dentre vós dará uma pedra ao seu filho, se este lhe pedir pão, ou lhe dará uma cobra, se este lhe pedir peixe. Então, vai do menor a pedra para o pão, que é o maior, que é o alimento, da menor, que é a cobra, para o peixe, que é o alimento. Sempre conectando com o alimento e aquilo que não alimenta. Então, isso é importante para este contexto desse versículo. O que não alimenta e o símbolo que alimenta, nessa relação que a gente vai explorar ainda um pouco mais. Os maus, aqui vale descrever que quando ele fala, e aí está lá no trecho do Novo Testamento, tá, nas observações do Haroldo, ele coloca que os maus aqui têm as duas conotações do mal, com L e com U, do malvado e do malevolente, do maligno, enfim, de todas essas visões, esses significados. E ele diz, no grego clássico a expressão significava sobrecarregado, cheio de sofrimento, desafortunado, miserável, indigno, como também mal, causador de infortúnio e perigoso. É importante observar isso aqui, porque já nesse significado, Jesus e algumas das interpretações do que Jesus falou nos mostra que já olhando para o significado da palavra malvado ou de maus, que tem muito nessa característica do sobrecarregado e do sofrimento, tem esse hibridismo que Jesus quis trazer.
de significados, que é aquela pessoa que é má, né, ela está sobrecarregada de muitas coisas que ela precisa se desvencilhar, de muitos sofrimentos, de muitos desinfortúnios que aconteceram e de coisas que ela vai somando, e aí seja a pessoa malvada mesmo, que quer fazer o mal, ou aquela que acaba fazendo por ignorância, em função desses acúmulos, dessa sobrecarga de questões, de visão da matéria, de conexão com a matéria, e menos do espírito. Isso também é uma forma da gente interpretar. E ele também pode ser um causador de infortúnio, ou seja, perigoso. A gente sempre acaba olhando muito mais para essa perspectiva do perigo e do causador de infortúnio, ou de ser uma pessoa perigosa, que a gente não pode deixar de olhar. Ou seja, o mal, ele existe, o mal está aí, a gente precisa, o malvado, o maligno, ele existe e ele está conectado, tanto que de alguma forma, nas significações hebraicas, ele também estava atribuído à palavra Satanás, que quer dizer adversário, mas é adversário de uma causa maior que é a Boa Nova, tá? Que é esse novo modelo de comportamento do novo homem vinculado a Jesus versus o velho homem, que é toda aquela conexão somente com a materialidade e não utilizando ela como um elemento principal, um dos elementos fundamentais para a nossa evolução como espírito. Então, essa é importante, eu quis dar uma lente, uma lupa, colocar uma lupa aqui nessa palavra, porque muitas vezes a gente olha para essa palavra ou para as pessoas maldosas e malvadas simplesmente pela ótica do mal que elas podem fazer e não do bem, ou seja, ou das coisas ruins que fizeram ela ficar assim e do quanto o bem precisa ajudar por meio de comportamentos nessa transformação do mal. Daria para ficar falando horas só sobre esse ponto e o Emmanuel tem muitas interpretações a respeito disso, né? E dádivas são dons, o presente, ou seja, algo que é entregue a nós naturalmente e que cabe a nós aproveitar ou não. Essa é uma das perspectivas da palavra dádiva dentro desse trecho. Qualquer dúvida, vão me interrompendo, tá? Pedir, que é outra palavra importante aqui. E aí a gente separou aqui essas significações que está do dicionário, que ele tem 4 formas da gente ver, 4 significados principais, que é a solicitação, a rogativa, ou seja, criar uma demanda a partir desse pedido, ou uma intervenção. No contexto que Jesus está trazendo, é um contexto de oração. E o contexto e o conceito de oração para Jesus está vinculado a uma relação. Tá? Então, a oração é um pedido, é uma solicitação, ela pode ser uma rogativa, fazer uma solicitação com insistência o tempo inteiro, pode ser pedir desculpas, pode ser pedir desculpas por uma traição, por qualquer coisa que seja, pode ser uma demanda, ter uma necessidade, e isso aqui está totalmente vinculado a quando a gente pede, né? Seja quando a gente está em perigo, seja quando a gente tem uma necessidade, seja quando a gente quer alimentar apenas um egoísmo nosso, né? Alguma coisa que seja alguma vaidade, algo que seja só para nós. Ou uma intervenção, fazer uma intervenção em favor de alguma pessoa, né? Ou de alguma coisa, pedir pelos necessitados, enfim. Então, esse é muito importante olhar para essa palavra pedir, quando Jesus está falando, como uma relação, e não só uma relação com o outro, primeiro com Deus e depois com o outro, e com o outro para chegar a Deus, e não somente consigo mesmo. E aí a gente sai dessa perspectiva de pedido só para mim, sem olhar, que é
a profundidade com que ele quer trazer, sem olhar para o contexto geral. Porque quando a gente pede para Deus, a gente está pedindo para nós, ou mesmo para o outro, mas mesmo quando a gente pede para o outro, o atendimento disso vai se dar a partir de uma série de relações de causa e efeito que vai impactar nas demais pessoas. Então, nada de bom ou de ruim que possa acontecer na sequência vai ser sem a permissão de Deus ou sem que isso seja altamente calculado para que o bem comum pereça, né? Para que o bem comum tenha consistência na vida de todos. Por mais que a gente olhe coisas não tão boas acontecendo e acha que a vida está à deriva, né? E buscar, que basicamente tem essa visão inicial de pesquisar, analisar com minúcia, né? Esforçar para se chegar a alguma coisa ou alguém, de conquistar, de se colocar em direção a alguma coisa ou de imaginar, de tentar encontrar uma saída, também de pegar e de utilizar-se para si, ou seja, para buscar alguma coisa que nos traga vitória em alguma coisa da nossa vida, ou em busca de alguém, enfim. É importante entender aqui que a busca, ela é neutra, ela pode ir dependendo da intenção. E também dentro desse conceito de oração, que é estabelecer uma relação com Deus, com a vida, com o próximo, a nossa busca também precisa ser analisada. O que a gente está buscando? O que a gente está buscando com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, o nosso comportamento, enfim, com as nossas ações de uma maneira geral. Então é bem importante a gente aprofundar essa visão. E o Kardec vai trazer essa visão espiritual ali no Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele intitula lá no capítulo 25, Buscai e achareis, olhando para essa perícope. Ele descreve assim: do ponto de vista terreno, a máxima, buscai e achareis, é análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Ele já começa fazendo uma relação entre dois versículos para nos conectar com outro princípio, com outro conceito, a fim de que a gente possa entender como que é essa relação de busca, essa relação de pedido, e quando a gente encontrar aquilo que a gente está buscando e pedindo, como que a gente tem que se comportar. É um princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. E ele não coloca isso por acaso, obviamente, que quando a gente está, e quando eu falei lá em bem comum, ele está vinculado ao progresso, a uma lei de progresso que está vinculada à lei de trabalho, e tudo aquilo que a gente busca como progresso por meio do trabalho, seja o trabalho para a gente buscar o nosso sustento, ou seja, para o trabalho espiritual, né, aquilo que movimenta o espírito, precisa estar vinculada a essa lei de progresso, ao bem comum. Mas, inicialmente, ele se dá para que a gente possa colocar em ação as forças da nossa inteligência. Por isso que desde do momento mais paleolítico da nossa humanidade, ou seja, mais antigo, até recentemente e no futuro, a gente vai ter sempre formas específicas de trabalho adequadas às necessidades de movimentação de novas forças da inteligência que a gente precisa conquistar para atingir novas etapas de progresso. Por isso que a gente vai migrando, na medida em que evolui, de um movimento muito mais mecânico e braçal para algo mais mental. E isso tem a ver com essa lei de progresso. E aí a gente relaciona com o Livro dos Espíritos, quando ele está falando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele está trazendo esse conceito do Livro dos Espíritos, que é anterior, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas que conecta com essa pergunta aqui, a 676, quando Kardec pergunta: por que o trabalho se impõe ao homem?
por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho. Não que quem tenha um corpo muito forte não tenha inteligência, mas é só para fazer uma comparação. E por que a gente está falando da lei de trabalho e por que ele conecta isso, né? O Kardec conecta isso. Dentro do contexto dessa perícope que a gente está analisando. Porque quando a gente falou lá, todas aquelas palavras do pedir, né, de se colocar em relação a Deus, nós estamos nos colocando em relação a um processo de trabalho íntimo que se expande para um trabalho social e para que essa relação com Deus se constitua e se estabeleça de uma maneira mais completa, uma maneira completa, né? Mais completa é errado, né? Uma maneira completa. Então, é importante a gente olhar que um simples pedido que a gente faz, seja por uma dor que esteja acontecendo com a gente, de qualquer ordem, ela tem uma relação com essa evolução da lei de progresso e da lei de trabalho. Porque quando a gente está orando, a gente está trabalhando para nós mesmos, mas também buscando uma mudança íntima em relação ao pedido que nós estamos fazendo, para que intimamente mudados nós sejamos trabalhadores melhores em relação com os outros e assim transformem a sociedade e estabeleçam um bem comum realmente verdadeiro, né? Então, percebam que há uma profundidade muito grande se a gente quiser ir avançando nessas camadas de interpretação. E tem uma outra pergunta que evolui isso. A 663, ele pergunta assim: podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Os espíritos respondem: as vossas provas estão nas mãos de Deus e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Olha que importante essa frase aqui. Eu vou repetir. As vossas provas estão nas mãos de Deus e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Ou seja, ele quer dizer que precisa existir a resignação para algumas provas na nossa vida, porque elas não sairão com a prece, né? A gente vai pedir e isso não vai acabar, porque isso é para um bem nosso. Mas Deus sempre leva em conta a resignação, como está falando aqui. A prece traz para junto de vós os bons espíritos e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. É por isso que tem aquela passagem que Cristo diz que o jugo dele é mais leve e o fardo é mais suave, né? Então, porque conectado com ele, tu não vai deixar de passar por problemas, né? Mas tu vai passar conectado a espíritos e até encarnados e desencarnados que vão se aproximar para te aliviar aquele momento. Temos dito que a prece nunca é inútil quando bem feita. Olha a observação, quando bem feita, e a gente vai explorar isso. Porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado, porque é uma conexão direta com Deus. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, bem os sábios. Aqui eles estão repetindo a frase de Jesus. Então, é importante saber como se posicionar quando eles dizem assim, quando a prece é bem feita, né? Aí a gente tem uma utilidade nela e essa bem feita tem a ver com a forma como a gente se relaciona com Deus. Assim como quando a gente pede para um pai e para uma mãe alguma coisa que vai nos fazer mal e ele nos nega momentaneamente, é porque ele está pensando nas consequências que aquilo vai gerar para nós, mesmo alguma dor muito forte
que venha acontecer, seja por meio de saúde ou por alguma coisa que aconteça com algum familiar. E eles continuam dizendo: demais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um. Olha aqui o algoritmo divino, né? Ele está olhando o contexto como um todo, equivalente, mal comparando, né, a um GPS, né? Mas dá para ter uma ideia. A ideia do GPS é tentar fazer com que tu seja atendido com uma rota nova para um fim aonde tu quer chegar, mas sem atrapalhar o contexto como um todo, o trânsito como um todo, aliviando novas vias de acesso para outras pessoas. Então, mal comparando a esse exemplo que eu trouxe, é muito mais nessa relação que a gente tem com Deus. E ele está buscando sempre, não só para ti, mas ele está buscando uma mudança nessa relação com todos. Porquanto o que, do vosso ponto de vista mesquinho e do da vossa vida efêmera, vos parece um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. E aí é o que eu volto ao exemplo do GPS. Muitas vezes o GPS vai te dar um outro caminho, com trânsito ainda, um pouco menos de trânsito, mas vai ter trânsito. Vai ficar um pouco mais parado, vai ficar parado menos tempo do que naquele outro, mas ele está pensando na ordem geral do trânsito todo, daquela cidade, daquele bairro. Claro que o GPS tem erros, né? No caso de Deus não vai ter, não terão erros. Mas a ideia é essa, a ordem geral do universo, vamos transportar para a ordem geral do trânsito. É mais ou menos nesse sentido. E aí tu vai passar e vai dizer assim, sair desse aqui ele me deu um outro pior, né? Mas a nossa percepção é que vai nos dizer se aquilo vai ser pior ou não. E a gente está só colocando como pior aquele novo caminho que o GPS nos deu, porque a gente está só olhando para o fim, a gente não está olhando para o processo e não está olhando para o todo. Né? E assim é com a relação com Deus. Além disso, continuam eles, de quantos males não se constitui o homem, o próprio autor, pela sua imprevidência ou pelas suas faltas? Ele é punido naquilo em que pecou. E aqui a palavra, é importante falar que a palavra punição, ela foi muito utilizada e é sempre interessante a gente olhar o significado e o momento em que essas palavras são utilizadas. Kardec escreveu isso em 1864 e muitos do que está no Velho Testamento e também no Novo, a palavra punição aparece, mas está muito mais relacionada ao pecado vinculado ao erro, né? E não necessariamente ao erro o desvio, né? Ou seja, tu está se desviando daquilo que Deus colocou como melhor para ti, então há uma consequência. Então pensem que quando a palavra punição aparece, ela tem um sentido de consequência e não de imposição de uma maldade de Deus, ou seja, Deus está falando assim, tu fez isso, então tu vai receber isso. Não é isso. Então é equivocado nós pensarmos assim, e é justamente essa perspectiva que Jesus não, Jesus trouxe para nós do Pai, do Deus como Pai. Antes de Jesus, Deus no Velho Testamento era o Deus vingador, o Senhor dos exércitos, era assim que era descrito. Tanto que próprio Isaías, quando proclama a vinda do Messias, ele fala nessa perspectiva de amor, né? Nessa perspectiva de um Senhor dos exércitos amoroso, e era o que confundia muito e que fazia se desacreditar, porque eles entendiam que essa relação de Deus é um punidor e não é punição. Então é importante a gente olhar para isso. Então as consequências daquilo que a gente faz está muito mais vinculado aos males, daquilo que a gente sofre, está vinculado aos males das nossas imprevidências. Julgais de ordinário que Deus não vos ouviu, porque não fez o vosso favor um milagre, a vosso favor um milagre, enquanto que vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. Muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. E aqui
eu gosto muito de uma historinha que vocês talvez tenham ouvido, mas que conecta e que vai deixar mais vivo na mente de vocês como exemplo disso que o Kardec, que os espíritos trouxeram, né? Daquela historinha da pessoa que estava numa enchente dentro de casa e a água estava batendo nos pés e eu confio, pensando assim, eu confio em Deus, Deus, vou pedir para tu me tirar daqui. Aí vem alguém com um barquinho e pede, vem junto comigo, vamos lá, vou te salvar. Ele diz, não, eu já pedi para Deus, ele vai vir me salvar. E aí a água está batendo na cintura, vem outro com outro barco, passa pela janela, vem, entra aqui, eu vou te salvar. E ele, não, eu já pedi para Deus, estou pedindo para Deus, ele vai me salvar. Quando a água sobe até a cabeça, ele morre afogado, chega no céu e ele diz, Deus, mas que negócio é esse? Eu confiei em ti, disse que ia me ajudar sempre que eu precisasse, e eu morri, tô aqui. E aí ele disse assim, eu te mandei 2 barcos, eu mandei 2 pessoas para te ajudar, ou seja, vos dará, além de sugerir, como está colocando aqui, ou por forças naturais do acaso, ou situações que pareciam um acaso, né? Aparecem para nos sair e aí a pessoa não aceita. Então é por meio do nosso irmão, né? Por meio dos nossos próximos que a gente vai receber ajuda. E muitas vezes essa ajuda ou algumas palavras, alguns conceitos vão ser trazidos por pessoas que a gente não gosta muito, mas que são coisas verdadeiras e que precisam ser ouvidas para a gente mudar o nosso caminho. E muitas vezes Deus se utiliza dessas pessoas que aparentemente a gente nunca imaginaria que poderia nos trazer uma visão de saída, uma mudança, que é justamente elas que estão fazendo. Por isso que estão nos ajudando a nos conectar com Deus. Então, por isso que é muito importante a gente sempre rezar, que nem sempre a gente tem, né? A gente precisa da ajuda de Deus para ter serenidade e capacidade para olhar para as situações, para ouvir com calma e julgar menos aquilo que nos é apresentado, porque às vezes é uma mensagem no WhatsApp, é uma imagem que aparece no feed do Instagram com uma frase aparentemente muito simples e quase boba, que vai nos mudar a ordem dos pensamentos a partir de um pedido que a gente fez, às vezes de manhã, para Deus, para que a gente melhorasse a nosso dia, né? Continuando nos comentários espirituais, agora extraído do livro A Sabedoria do Evangelho, que é do Pastorino, aquele mesmo do Minutos de Sabedoria, que foi padre e depois virou espírita, né? Ele diz o seguinte, a respeito desse trecho do Mateus. Não vemos muita ligação deste trecho com a prece. Ele está falando sobre a prece do Pai Nosso, tá? Jesus apresenta lá. Pois Jesus ensina que não são não pelas repetições inúteis. Ou seja, quando ele ensinou o Pai Nosso, ele não ensinou para que a gente repita o tempo inteiro só por um mecanismo, né? Ou seja, pelas repetições inúteis que recebemos alguma coisa. Haverá nisto até uma contradição aparente, coloco eu. Por isso, compreendemos, ele está trazendo a interpretação dele, que o trecho se refere realmente ao ensino da mentalização. E aqui é importante a gente respirar, porque ele está trazendo um conceito novo, que não é tão novo assim. Se a gente olhar os livros do André Luiz, isso fica muito claro, mas aqui não conectem mentalização com todas aquelas que de alguma forma tem a ver, mas não com essa visão pejorativa da mentalização desses filmes ou de livros que acabam falando nisso massivamente, conectando com a mentalização de coisas materiais, que também é possível fazer, né? Ele diz o seguinte, vem depois alguns exemplos que nos esclarecem que jamais receberemos coisas ruins se mentalizarmos coisas boas. Ninguém receberá pedra se pedir pão, nem cobra se pedir peixe, nem escorpião, lá no trecho de Lucas ele fala em escorpião, se pedir ovo. Ou seja, os males que nos chegam
são devidos a mentalizações errôneas de nossa parte. Se mentalizarmos certo, recebemos do Pai que habita nos céus, em nosso interior e em nosso coração, somente coisas boas. Se os homens, maus por sua ignorância e incapacidade, não cometem essas maldades com seus filhos, como o faria o Pai, que é bom e o amor absolutos e infinitos? Lição preciosa para nós, que vivemos a queixar-nos da vida, das doenças, das dificuldades, e apesar dessas mentalizações negativas, pretendemos que tudo nos corra com facilidades. Somos responsáveis únicos de nossos erros e colhemos o que plantamos, pois somos exatamente o que pensamos. Somos hoje a obra de nossa mentalização de ontem e colhemos hoje o que ontem plantamos com a nossa mente deficiente e ignorante. Então, antes mesmo de... Ele está trazendo aqui um conceito de mentalização, porque... E ele vai continuar isso, né? Porque está vinculado à nossa relação espiritual. Quando a gente mentaliza, antes mesmo de orar, nós estamos mentalizando uma necessidade ou alguma coisa que aconteça, que a gente queira que aconteça a partir dessa necessidade que nós temos. Então, ele está trazendo uma forma diferente da gente ver a mesma coisa. Prece e mentalização, de certa forma, são as mesmas coisas. Só que uma está vinculada à nossa forma de nos comportarmos conosco mesmo e a outra de nos relacionarmos. Quando a gente coloca uma mentalização em prece, a gente está colocando em ação, em direção a Deus e aos outros, algo que a gente está mentalizando para nós. Então é um conceito interessante da gente ficar pensando sobre isso, porque muitas vezes tu está mentalizando, eu quero mentalizar algo de bom para mim, e eu vou mentalizar saúde, bem-estar, harmonia, né, prosperidade. Fico mentalizando coisas que podem acontecer comigo que tragam essas coisas boas. Mas quando a gente faz a prece, a gente coloca em ação uma necessidade que a gente já está criando uma mentalização para atender isso. E quando a gente coloca em ação esse pedido para Deus, a gente está querendo que aquilo que a gente mentalizou se concretize. E aí, e mais, isso tem, quando isso se concretiza, isso vai afetar de alguma forma o nosso próximo. E aí é onde começa essa relação com Deus e com o próximo, e aí é onde a gente precisa estar atento ao bem comum. Ele continua finalizando assim: a individualidade colhe outras lições ainda dessas palavras cheias de sabedoria. 2 pontos. É a revelação da técnica da lei de causa e efeito. É uma lei, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, na terceira parte do Livro dos Espíritos, lei de causa e efeito, que está conectada à lei de justiça, amor, vírgula, amor e caridade. Tá? De fato, essa lei é baseada na mentalização. Então, começa na mente e depois tu coloca uma ação, que é a prece. Julgam muitos que a lei de causa e efeito é provocada pelos atos e pelas palavras de alguém. Olha que importante, muita atenção nisso, gente. Entretanto, o que mais provoca a reação da lei é o pensamento, muito mais forte que qualquer palavra ou gesto ou ato. Matéria produz matéria, espírito produz espírito. Aqui ele está referenciando João, capítulo 3, versículo 6. O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Então, o karma provocado por palavras e atos é físico. Ele não está dizendo que não tem uma consequência. Tem, mas ele tem uma consequência material. Mas o karma criado pelo pensamento, ele é espiritual, inerente ao espírito. O que ele está querendo dizer aqui é que a gente vai ter mais de uma causa e efeito. Vai ter uma causa e um efeito na matéria e um efeito no espírito.
isso vai impregnar, muitas vezes, conectar a um sentido maior de angústia, de depressão, enfim, que leva a situações psicológicas bem específicas, junto com uma questão material, que está correspondendo a uma lei que da matéria se vincula à matéria, aquilo que era da carne, ou seja, aquilo que era da matéria produz na matéria. Tu quebrou um vaso de alguém, tu quebrou o vaso de alguém, mas antes tu mentalizou o vaso dessa pessoa. Eu entro lá na casa do Aires lá e da Elizabeth, e aí eu vou lá e arranco os quadros da casa deles lá. O que que eu fiz? Eu fiz um ato material, eu vou responder por isso, vai ter um efeito nisso. Agora, antes disso, eu mentalizei coisas ruins, ou seja, eu mentalizei o ódio, a indiferença, ou a indiferença não, a, a, a inveja, né? Enfim, qualquer outro pensamento ruim que possa ter vindo, ao invés de a alegria deles terem alguma coisa, trazendo um exemplo, tá, gente? Estou pegando aqui esse exemplo, se me permitem, só para clarificar e fixar. Ao invés de eu estar com um sentimento de gratidão por ela ter colocado aquele quadro bonito na parede e aquilo transformar o olhar para o bem de quem está vendo, eu chego lá com inveja, então eu tenho um sentimento de inveja. Aquilo já é algo ação e tem um efeito, e vai ter uma causa. E pode também ter uma causa física, que é o meu ato de chegar lá e arrancar tudo e quebrar e rasgar. Então é importante a gente olhar para esses dois aspectos. Mas antes, isso tudo começa na matéria. E muito antes de tu pensar que ódio dessa pessoa, que vontade de matar ela. Quantas vezes vocês já ouviram ou falaram dessa forma, gente? Isso tem um poder enorme. A gente ignora, e eu falo aqui em primeira pessoa. Muitas vezes eu ignoro e por efeito de um condicionamento da cultura nossa, desde a infância e do conjunto de pessoas, muitas vezes, que a gente se aproxima, a gente se condiciona a repetir esse tipo de palavra e pensar dessa forma. E esses pensamentos, eu garanto para vocês que isso é extremamente nocivo. E aqui ele está trazendo essa explicação técnica, assim como Kardec faz lá. Se vocês olharem, lerem o capítulo 3, todo, que fala sobre a lei de justiça, amor e caridade, que inclui essa lei de causa e efeito, né, nos seus detalhes, é o que ele está trazendo aqui. Começa na nossa mentalização. E aqui o convite é para essa reflexão e para termos atenção redobrada em como nós pensamos nessa situação. Aquilo que nos contraria, muitas vezes a gente quer matar, muitas vezes a gente quer tirar da nossa frente, a gente quer cortar da nossa vida. E não é bem assim que o Cristo veio nos ensinar. As causas, os efeitos que isso vai produzir é sofrimento. Pode ter certeza. A gente colhe aquilo que a gente planta. E para finalizar, eu trago aqui o nosso querido Emmanuel, uma reflexão sobre esse trecho, para a gente explorar. A gente poderia fazer o estudo somente sobre esse trecho, né? Mas aqui é importante, a perspectiva do nosso estudo requer esse aprofundamento contextual, enfim. Mas esse texto, ele tem outros textos a respeito desta perícope, ou seja, deste conjunto de versículos, né, que é uma perícope, e ele fala no livro Calma. Esse capítulo está no livro Calma, capítulo 32, e chama-se Petição e Resposta, ou seja, um pedido, né? Petição é um pedido. Quando te dirijas à providência divina, rogando algo, não te permitas um mergulho na aflição improdutiva, capaz de conturbar-te o ambiente, retardando as concessões que desejas. E aí eu vou clareando alguns pontos, vinculando aquilo que a gente já viu até agora, mais detalhadamente. Quando ele fala isso, ele está nos sugerindo
que seja por uma necessidade, qualquer necessidade de saúde, material, enfim, que a gente se direciona, se a gente não limpar o coração, muitas vezes é importante a gente respirar, tentar se acalmar para fazer esse pedido. E é isso que a gente ouviu lá o pastorino falando sobre a forma correta de orar. É a gente se colocar em relação a Deus, e isso é muito difícil, gente, mas é um exercício importante da gente fazer. Mais sereno possível, ou buscando essa serenidade, para que a gente possa ter uma comunicação mais clara com Deus. E por meio da confiança. Porque quando a gente está pedindo é porque tá, o problema é forte, é grande, é pesado, tá difícil, mas eu tenho que colocar ele um pouquinho de lado aqui para olhar para Deus e me pedir de uma forma produtiva e não com essa aflição improdutiva que o problema está provocando. Já é um desafio enorme que ele está nos colocando aqui, né? Entenderás isso facilmente nas lições mais simples da vida prática. E ele vai nos dar esses exemplos. Se requisitas do carro uma velocidade mais ampla em face daquela que o trânsito recomenda, sob o pretexto da pressa, inclinaste indiscutivelmente para o desastre. O que ele está querendo dizer aqui? Não adianta, tu está no trânsito, tu tem uma fila de carro parado, se tu acelerar, o que vai acontecer? Tu vai bater. E mais, se tu freou, não bateu e ficar ali remoendo, mas por que esse trânsito não anda? Por que que não sai daqui? Por que que eu não consigo ir? Eu estou atrasado. O que acontece? É a aflição improdutiva anterior ali que ele falou. Essa aflição improdutiva é: Jesus, esse problema não sai da minha vida, eu não sei o que eu vou fazer. Tu bloqueia completamente a conexão para boas intuições que a oração vai te permitir, vai te trazer por meio dos irmãos que estão ali ao teu redor, atendendo à vontade de Deus e às instruções também de Jesus. Na hipótese de exigires da ponte o transporte de carga determinada com um peso muito superior à capacidade de resistência em que se estrutura, com a desculpa de urgência, é provável que a desmanteles. A mesma coisa. Tentou uma carga maior do que ela suporta, ou seja, tu vai começar, o problema já é grande, e aí tu começa a pensar todos os dias mais naquele problema, só as coisas ruins em relação ao problema. O que vai acontecer? Tu não vai aguentar, tu vai entrar numa depressão profunda, tu vai começar a entrar numa angústia. Então, por isso que ele tem outros textos em que ele diz assim: sai, vai para a rua, respira, olha para a natureza, olha para o sol, olha para a árvore, enfim, faz alguma coisa, pede ajuda, mas não fica preso nessa aflição improdutiva. Quando espancas um vegetal impiedosamente, uma árvore qualquer, a fim de senhorear-lhe algum fruto, sob o pretexto da fome, estarás reduzindo muitas das futuras possibilidades da árvore em teu prejuízo próprio. Então, tu vai bater nela para arrancar aquele fruto agora, para atender a tua fome agora, mas no futuro, essa aflição improdutiva que fez tu agredir ela, não vai ter mais fruto ali, ou vai reduzir a quantidade de frutos e tu vai ter mais fome no futuro. Tá? São metáforas muito bonitas que ele traz. Em te debruçando num poço, agitando-lhe o fundo com a desculpa da sede, unicamente lhe turvas o líquido, tornando inadequado à própria saúde. Então, ao invés de tu botar a mão, colher somente a água que está limpa, superior, com calma, sem a aflição improdutiva, eu estou voltando sempre de forma... eu volto nessa frase, nessas duas palavras, de forma muito proposital, a gente consegue beber a água e matar a nossa sede para aquele momento. Vai lá de forma estabanada, mete a mão na água, que mexe no fundo e traz aquela sujeira toda, tu já não consegue beber.
é equivalente à nossa oração, ao nosso pedido a Deus. Ou seja, tu turvou toda essa relação, e não é que ele não vai estar te dando, ele está te derramando o sol daquilo que tu está precisando, só que tu botou uma capa preta em volta, escura, e tu está bloqueando todo o bem que ele está te mandando. Em teus requerimentos à vida maior, formula-os com cuidado e continua no trabalho que o mundo te conferiu, esperando pela manifestação do poder divino através das circunstâncias do caminho em que te encontras. Então, ele está dizendo, pede, formula com cuidado, com todas sem a inquietação ou aflição improdutiva, com a resignação necessária, continua agindo, vamos dizer assim, continua no trabalho que o mundo te conferiu, não fica estagnado, que não vai ficar de perna para o ar, que a coisa não vai vir, esperando pela manifestação do poder divino, que vai vir, na medida em que ele entender que é correto. E através das circunstâncias, a gente vai encontrar aquele cara que passou de barquinho para tentar salvar o cara de se afogar, né? Inquietação desnecessária atrasa o socorro previsto. Inquietação desnecessária atrasa o socorro previsto. É o que a gente está vendo até agora. Sejam quais forem os obstáculos que te surjam à frente, na expectativa do apoio que solicitas dos céus, não desesperes, nem esmoreças. Esse é um dos maiores desafios nossos, em função da urgência que a materialidade e que as nossas necessidades materiais da fome, do atendimento ao conforto, que às vezes é além daquilo que a gente quer, daquilo que a gente realmente precisa, a gente acaba criando uma inquietação e cria obstáculos desnecessários. E a gente acaba esmorecendo, né? Se a resposta do mais alto aos pedidos que fizeste parece demorar excessivamente, é que a tua rogativa, de certo, reclama análises mais profundas, a fim de que futuramente não te voltes contra as leis da vida, alegando haver caído na imprevidência que terá nascido de ti mesmo, e não do Senhor, que sabiamente nos reserva sempre o melhor. Vou dar um exemplo aqui, até bastante extremo, mas mas eu acho que deixa muito claro essa frase final aqui do Emmanuel. Teu filho de 4 anos, 5 anos, chega para ti, mãe, me dá uma faca afiada, me dá uma faca que eu quero brincar com uma faca. E aí tu vai lá, muito bem, pega a faca mais afiada que tu tem e dá na mão da criança. O que vai acontecer com essa criança? Então, é mais ou menos o que está acontecendo aqui. Ele está dizendo, se a resposta do mais alto ao que pediste fizeste parece demorar excessivamente, ou seja, aí o pai diz assim, não vou te dar faca, tu vai te cortar todo, a criança vai espernear, vai gritar, dependendo da criança, né? Vai espernear, vai gritar, que é muitas vezes o que a gente faz quando a gente pede para Deus e a coisa não acontece, né? A gente fica indignado com Deus e grita e aí tu vai dizer, pode espernear, mas eu não vou deixar tu te matar com uma faca, né? E é mais ou menos que muitas rogativas que dê certo nós reclamamos, precisa de uma análise mais profunda, ou seja, tu vai te cortar ali na frente, a fim de que futuramente não te volte contra as leis da vida, alegando haver caído na imprevidência que terá nascido de ti mesmo e não da do Senhor. Então, a responsabilidade é tua quando tu pede isso, e que, sabiamente, ele está sempre pensando na reserva do melhor. Então, gente, eu quis trazer essas perspectivas aqui, encerrar com essa perspectiva do Emmanuel, que está nesse livro, e nada que o Emmanuel escreve é por acaso, nenhuma das palavras, e muito menos os títulos dos livros, né? Esse capítulo está no livro Calma, que é o que a gente precisa muito para a nossa vida de encarnado. Calma, serenidade, né, e sabedoria. Porque agora, quando a gente olha que normalmente dentro da nossa cultura, um pedido, né, geralmente está vinculado eu vou
Até pela cultura de algumas religiões, né? Tu se conecta a alguns tipos de religiões, muitas vezes pelo pedido, né? Tu chega muito pela dor, e tu faz, e desde a antiguidade, como a gente já falou aqui nos cursos, e eu mostrei para vocês lá no estudo do Livro dos Médiuns, a primeira conexão com Deus está nessa relação de atender às nossas necessidades por meio de sacrifícios, e muitas vezes a gente cria sacrifícios para terceiros para atender às nossas necessidades. Então, a gente também é importante pensar que quando a gente está pedindo, quem que a gente está sacrificando, né, da nossa volta? Quando eu peço para que o Uber chegue mais rápido para mim, eu estou trazendo esses exemplos simples também para a gente, é porque ele está demorando 7 minutos porque ele teve que levar mais pessoas, entende? Ele atende mais pessoas, enfim, e a gente está sempre exigindo mais rápido, melhor, agora para nós. E a sociedade, de uma maneira geral, a cultura empresarial que envolve o capitalismo, e eu não estou fazendo aqui, existem muitas coisas boas, eu estou só trazendo alguns aspectos dessa nossa cultura que afetam a análise que a gente está fazendo. Mas, de alguma forma geral, toda essa ansiedade que é provocada em nós, e se a gente não parar e respirar e olhar essa perspectiva que o Evangelho nos traz, a gente vai estar entrando nesse impositivo constante de que tudo tem que nos atender o tempo inteiro. E aí, quando a gente se relaciona assim, quando a gente vai no shopping, pega um carro, vai para o trânsito, como é que a gente vai se relacionar com Deus? Tu vai parar para rezar e dizer assim, Deus, tá aí, tu não vai me atender, eu preciso pagar meu boleto, tu não vai me ajudar para conseguir um trabalho? E aí tu vai começar nessa relação de pedinte para Deus. E aí não é esse o relacionamento que Deus quer. Assim como um filho não quer que um pai fique vivendo da sua mesada o tempo inteiro, a vida toda. O pai quer que o filho cresça, evolua e vá conseguir o seu trabalho, o seu sustento e criar a sua própria família. É o equivalente quando a gente está pedindo para Deus. Então, essa é a reflexão que eu quis trazer para vocês hoje, que ela, antes de trazer para vocês, eu estou trazendo para mim mais do que para vocês, e eu acho, pensando, porque a gente está sempre nesse mergulho constante do desafio que é estar encarnado, e quando a gente entra no compromisso de se relacionar com o Evangelho, por meio do Espiritismo também, que redobra esse compromisso, porque não tem um pastor, não tem um delegado, não tem ninguém ali te pressionando, é a tua consciência que tem que ir atrás disso. A gente precisa se ajudar e conversar sobre isso e refletir cada vez mais para ver o quanto isso faz sentido ou não e atenuar, né, os nossos problemas aí. Agora eu quero deixar aberto para vocês falarem, ouvir o que se faz sentido para vocês, ou quais são elas têm alguns exemplos em relação a isso na vida, enfim. Professor, isso nos faz refletir mesmo, né? O nosso dia a dia e o quanto nós somos materialistas, né? Que é o contrário de todos esses ensinamentos, né? E quanto nós temos que nos vigiar, né? Para desfocar do materialismo, né? Que é diretamente proporcional à espiritualidade, né? A nos espiritualizarmos, né? E o que eu observo é assim, com esses ensinamentos que nós temos, né? Estamos tendo, né? Junto de vocês, a gente se identifica assim quanto é difícil tudo isso, né? Nós nos vigiarmos, nós trabalharmos, crescermos e aprendermos mais, e além do nosso vigiar, é a dificuldade de como conviver com pessoas
totalmente alienadas a esse conhecimento, a esse entendimento, né? Que às vezes é difícil para nós, todo dia melhorarmos, né? Superar essas barreiras e além disso, conviver com pessoas totalmente discordantes desse entendimento, né? Eu acho que queria fazer duas reflexões a partir do que tu trouxe. Tu foi muito feliz quando tu usou a palavra desfocar da materialidade, né? Primeiro separando em dois momentos assim da tua fala. E eu fui muito feliz porque é justamente isso, não é desconsiderar a matéria, né? E o espiritismo junto o evangelho primeiro, e o espiritismo veio ajudar o nosso entendimento de que a gente precisa desfocar da matéria, mas não tirar a nossa a atenção que ela tem, né? Então esse é o primeiro ensino ali de Jesus. E agora ao segundo ponto que tu trouxe da dificuldade que e aí o Jesus também, o Evangelho está recheado desses ensinamentos, ele traz esse entendimento, um exercício para nós da criança, que é quando acontece de a gente estar nesse processo que é difícil, da gente encontrar pessoas que não escolheram o mesmo caminho que nós, né? Que é mais ou menos isso, né? Não estão escolhendo o mesmo caminho. É da gente parar e é mais uma vez um exercício de humildade e reconhecimento de que há poucos anos, ou talvez algumas horas, alguns dias atrás, a gente também não estava pensando dessa forma. E aí é se colocar no lugar do outro a partir de um posicionamento próprio que nós tínhamos, que era muitas vezes pensando, né, de forma equivocada e às vezes até criticando quem fazia esse tipo de estudo ou algo do gênero. Então, acho que o melhor exercício é esse, a gente recorrer ao nosso passado, que ainda não estávamos, o nosso passado insensível a esses estímulos, e entender que eles vão ter o momento certo para ter os estímulos no momento adequado. Mas que é natural que a materialidade muitas vezes acabe seduzindo muito mais do que qualquer outra busca espiritual, né? Por isso que é a maior dificuldade. É a porta estreita, que é outro texto que a gente vai ver na sequência, que é a porta estreita que Jesus traz. A porta estreita é essa. Ou seja, tu veio de um caminho de ignorância muito grande, começa a querer entender, porque a gente não entende, profundamente está buscando se vincular a esse manancial de conhecimento, e aí a gente entende que tem muito mais ainda para conquistar, mas tem muitos outros também para ajudar a conquistar, muitas vezes somente pelo nosso silêncio. Então, muitas vezes o silêncio é a melhor forma de lidar com essas pessoas. E a oração. Aí agora a oração de forma correta, pedindo para Deus que elas consigam chegar assim como tu queres continuar avançando nessa luz aí que é o conhecimento, né? Mas muito importante tuas colocações. Muito obrigada, professor. Nada, eu que agradeço. Bom dia, meu irmão. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, Luiz? Tudo ótimo. Eu quero agradecer este presente da espiritualidade maravilhoso, que pela data do meu aniversário hoje, isto coincidiu Parabéns. maravilhosamente bem. Obrigado. Eu estou aqui na minha cidade natal, auxiliando nos cuidados da minha mãe e ressurgindo nas caminhadas que eu dou por aqui, algumas emoções, alguns sentimentos que, por incrível que pareça, são tão bons, são tão maravilhosos sentir essas lembranças todas ressurgindo e ver o quanto as coisas mudaram positivamente, mas, ao mesmo tempo, vendo que eu estou me dando conta, quanto mais próximo ainda estou do princípio.
da minha gênese, porque são muitas as conquistas ainda a serem construídas na minha formação, mas quando eu me dou conta que eu estou bem próximo ainda das minhas epigêneses, eu fico feliz por abrir a minha consciência e ver que tenho esse caminho para percorrer, que é um caminho que a gente sempre buscou desde a infância. E esta aula simboliza, remete, constrói, pavimenta este caminho. E muito mais forte quando estou agora diante de tantas emoções, de tantas lembranças, de tantas coisas vividas e bem sentidas. Mas que esse é o princípio maior. Mudar, crescer, evoluir. Entender a interpretação que tu dás para o Evangelho é lúcida, extremamente lúcida, atual, verdadeiramente nos colocando os pés sobre a terra e a mente direcionada ao nosso ser superior. Muito obrigado a todos, felicidades. Eu vou comemorar aqui meu aniversário com as minhas irmãs, a minha mãe. Já ganhei um bolinho. E muitos parabéns. Obrigado a todos. Felicidade aí. Estou com saudade de vocês. Voltarei, não sei quando, mas voltarei. Felicidade. Obrigado. Felicidades, Luiz. Parabéns. Parabéns. Obrigado pela tua contribuição aqui. É muito importante. E saúde para tua mãe, que ela se recupere o mais rápido possível. Que esse momento seja um momento de convivência e de expansão do amor que conectou vocês para a vinda aqui nessa encarnação. E eu acho muito bonito isso que tu está falando, da conexão com a Gênese. Tu me permite, né, falar sobre isso, porque a conexão com a Gênese é a conexão com Deus, né? E quando a gente começa a ter a gratidão com relação às pequenas coisas e às coisas que a gente ainda tem para conquistar, ela é um início, é um marco do início da nossa caminhada. Eu acho muito bonito isso. Obrigado por trazer essa experiência. E mais uma vez, parabéns. Felicidades. Muito obrigado a todos. Alguém mais quer contribuir? Quer trazer a sua perspectiva? Bem ligeirinho, assim, só para te agradecer essa mensagem de hoje. E realmente tu puxa a gente para ficar pensando em todas as atitudes e principalmente no nosso dia a dia, né? Que a gente, às vezes, naquela correria, acaba cometendo esses deslizes, né? E se envolvendo nas preocupações. E é bem isso que tu disse, a gente tem que parar, olhar para a natureza, respirar fundo e se sintonizar melhor, né? Que às vezes as soluções estão bem próximas da gente, mas naquele turbilhão da mente a gente acaba não enxergando, né? E somos bem gratos a todos esses ensinamentos, porque nos puxa para a realidade e faz a gente, espera aí, eu tenho que fazer isso. A gente sabe, às vezes a gente até sabe, mas não faz, né? Na correria a gente acaba entrando naquele turbilhamento todo, mas é bem isso aí, a gente vai se sintonizando e vai vendo as atitudes corretas que a gente tem que tomar. E aquilo, cada vez, quanto mais a gente aprende, mais a gente vai abrindo esse leque, né? E vai tentando botar em prática. É difícil, mas a gente vai conseguindo aos poucos.
Te agradeço imensamente, agradecemos imensamente, foi maravilhoso. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Eu queria trazer um ponto da tua fala também, que eu acho que é muito importante, que é um dos aspectos do Espiritismo, que é quando tem lá numa das perguntas do Livro dos Espíritos, né, onde é que está escrita a lei de Deus, e os Espíritos dizem que é na nossa consciência, e na sequência o Kardec pergunta, mas se está na nossa consciência, para que existe religião? Para que existe esses momentos de a gente ter que estudar, enfim, para que existe o Evangelho? E aí eles assim, para relembrá-los. E aí todo o processo de educação é um processo de relembrar, de reforçar, de passar por cima daquilo que a gente já viu várias vezes, justamente porque é muito difícil estar encarnado. E, ao mesmo tempo, é uma grande dádiva, né? Que é o que a gente aprende nos livros do André Luiz, mas é uma grande dádiva extremamente difícil, desafiadora, e que, por isso, precisamos estar em conjunto estudando, conversando, e esse momento de troca é fundamental para que a gente reforce a nossa vontade de permanecer, de diminuir os nossos atritos com Deus, né? Com a relação divina. Muito obrigado pela tua fala. O Paulo está recebendo vários parabéns aqui. Alguém mais quer falar? André, Iracema, Lígia, Camille, fiquem à vontade, senão a gente pode ir se encaminhando para o fim. Então tá, minha gente. Então, mais uma vez, muito obrigado pela paciência de vocês, pela atenção de estar aqui. E até o próximo encontro. Fiquem bem, um ótimo final de semana para todos e que a gente possa estar aqui novamente se encontrando no próximo estudo. Tá bem? Muito obrigada a todos. Bom fim de semana. Obrigado. Bom fim de semana. Bom final de Obrigada. semana. Tchau, Igualmente. tchau. Tá.